para a gente iniciar a ilustração, eu sempre gosto de ter uma folha branca embaixo, lembrando que eu estou usando sulfite normal, não estou usando folha especial de marker, né? Então o sulfite ele passa todo o marker para a região de baixo. Okay? Então eu estou para a pele utilizando tons de marrom, ó. Tenho 2 tons de pele, eu estou usando uma caneta pincel para fazer essa pele negra. Ok? Então um tom sobre tom. Então aqui eu posso começar com a sombra, por exemplo. A gente tem a sombra da coroa, né? Aquela partezinha da frente ali do nariz. Amassando o rosto, né? Então, da linha da boca em direção à orelha, a gente sabe que tem uma marcaçãozinha mais escura. Então, essas manchas, elas não são aleatórias. A mão aqui, ó, não é contorno, tá, gente? É a sombra da mão. Como ela é muito pequenininha, por isso eu escolhi essa caneta pincel, essa sombra é muito discreta. Ó. Eu faço a mão que tá por cima, dedão, a luvinha que ela vai estar usando. E deixa secar um pouquinho, depois você vem com um tom mais claro e passa em tudo, ó. Inclusive na parte escura, para ela misturar, né? Então, na hora que passa, parece que fica estranho, depois vai secando, ele vai misturando, vai ficando muito bacana. A mão de trás, que é a mão da frente, o dorso da mão. Acabei pintando onde vai ser a luva, mas não tem problema, depois a gente passa por cima. E eu começo com as cores claras. Então ela está usando uma coroa, né, como a gente viu ali no desenho. Então eu já passo essa ilustração, a cor, a pintura, né, no movimento que o objeto tem, na forma que ele tem. Então eu vou identificar onde vai ser amarelo. Então a gente vai ter um macacão meio com armadura, bem tecnológico. Então, essa região que eu estou mostrando aqui um pouquinho com o grafite para vocês perceberem, né, que é o design do macacão, que vai ser um recorte ali meio amarelo, para proteção, como se fosse metálico, né? Ó, acompanhando o movimento e a forma do recorte. Né? A gente está pintando mesmo. Do outro lado a gente tem um pedacinho que aparece. Então esses detalhes é que fazem toda a diferença. Nessa região do quadril, tá vendo aquela marcação da calcinha? Eu fiz de propósito, justamente para vocês entenderem como é importante a gente ter isso na base, como facilita a projeção da roupa. Aqui na bota também vai ter um detalhe. Então, essa combinação de cores, tudo, né? Eu usei imagens de referência da Dory e do Aquaman. E eles vão estar sendo unificados pelos tons de azul e amarelo. A gente vai fazer a base do macacão. Para ele eu escolhi a blusa, né, a parte do colã, um verde bandeira. A minha caneta ela é nova, então ela tá com bastante tinta. Então cuida para não apertar, né? Quando o teu marker é novo, não aperta ele na folha, só encosta a pontinha e vai trazendo o pigmento, ó, trazendo a tinta para baixo. Tá? Então sempre no sentido do comprimento, ó. Eu deixo o meio por último porque ali é onde eu quero mais luz, né? Então a gente já pode fazer esses detalhes percebendo a luz, ó, o seio. Então eu não pinto, tudo é verde, então eu pinto tudo verde. Não, eu já vou marcando as partes, o que é pescoço, o que é braço, o que é seio. Quando tem um recorte, agora eu estou usando um azul aqui, para não esquecer, né? Tem um detalhe, essa cor vai ser a cor da calça. Ela parece a mesma caneta, mas não é. Aqui esqueci o bracelete, que também é dourado. Então, ensinar metal, lantejola,
cabelo afro, textura de escama, um monte de coisa, couro sintético. Eu volto com o verde agora para finalizar a blusa. Ó. Cada detalhezinho separado. Ela tem o bracinho fininho, né? Ela é modelo, lembrem disso, ela não é uma heroína de filme. Tem as características do corpo. Aqui, ó, tá vendo? Eu não encosto ali no amarelo, depois eu venho com a ponta fina e faço essas partes mais delicadas com a ponta fina, ó, contornando, né, o objeto. Por isso eu sempre começo com as cores claras. E qualquer coisa, o escuro pode cobrir o claro, né? Não o contrário. O braço, a parte de trás, ó, jogar uma sombra, né? E aí depois eu finalizo com a ponta grossa. Vendo como vai mudando a cor, como vai secando, ó, como vai se integrando, né? Se eu passar uma segunda camada, qualquer encostadinha agora já vai ficar sombra, ó. Sombra do braço sobre o seio. E aqui o seio, a gente sabe que da metade para baixo ele sempre vai estar mais escurinho, né? Ó, a sombra do abdômen. Pescoço. Luz de frente. O braço de trás tem um pouco mais de sombra. Já deixo um espacinho mais claro, onde eu quero que seja iluminado. Parte de baixo do braço também. Agora eu vou pro quadril ali, ó, pra região da barriga, das nádegas, da cintura. Eu deixei um cintinho, ela vai ter um cinto de pérolas que vai estar conectado com o peixe depois. A Dory tá levando a Mera para passear. Então aqui, ó, o comprimento da coxa. Tá vendo? Então, eu vou fazer aqui a perna, o joelho. Então, eu tenho que ir fazendo um traço só. Eu vou trazendo a tinta, um do ladinho do outro. Aqui no meio eu quero menos cor, então eu só encosto de leve. A tinta, a gente sempre está na ponta, né, do marcador ou na ponta do pincel, é onde está mais carregado de material. Então, eu gosto de virar a folha para que ele fique onde eu quero a região mais sombreada. Pode deixar um espacinho branco para demarcar o que é a perna da frente e a perna de trás. A dobra ali, né, do joelho dá uma enrugadinha no macacão. Tá vendo? Olha que bonito que fica. Essa é a primeira camada, então a gente vai trabalhar várias camadas aqui. Aqui para a parte da bota, eu vou jogar um cinza claro, ó, é uma outra possibilidade. Eu posso jogar a sombra toda de cinza. Então, o cinza, um bem claro, um médio e um escuro, é importante vocês terem o marcador, porque o cinza ele não muda a cor, ele joga a sombra. Eu posso jogar também por cima aqui, para tirar esse riscado que ficou do marker, né? Ele não vai mudar a tonalidade, ele vai só integrar a cor, enfim, jogar já a ideia de sombra. Então eu estou fazendo ali a sombra das fivelas da bota, né? Para depois, quando vier com a cor por cima, já ficar identificado o que é sombra, o que não é. Ok? Os pés. Eu fiz uma barbatana na bota. E aí, jogar essa sombra aí do cinza, né, ó, tá ligando o peixe na mão e da mão ali no cintinho. E aí, a gente agora vai fazer a bota, também no tom de verde, mesmo tom de verde que eu usei lá em cima pra blusa. Então, a perna de trás, ó, com cuidado, é só aquela partezinha da perna de trás. Então, aonde já tá a cor cinza, ele vai ficar mais escurinho já. Por isso a gente passa por cima de tudo uma demão.
a marcação da fivela, né, para não se perder, porque a cor escura ela cobre mesmo, né. E aí a gente tem a primeira de mão, né, de todo esse croquis. Então você pode voltar e fazer a sombra. Eu tô usando o mesmo tom de azul aqui que eu usei para parte da calça desse macacão, desse leg. Olha que bonito que vai ficando. Onde eu quero mais claro, eu não passo a segunda vez, né? A luz eu deixo só a primeira camada, para depois texturizar já sabendo onde tem mais luz. Então isso já dá uma ideia bem legal de volume. O verde na bota, a parte de sombra. Então você vai integrando as cores, né? Então você não pinta a fivela, você pinta abaixo da fivela a sombra projetada. É só uma bobeirinha, né? Mas faz toda a diferença. Tem que pensar bem aonde que vai, o que você está fazendo para não errar nessa hora, né? Agora, para a parte de luz, a gente já pode projetar, trazer essa ênfase da luz para depois texturizar. Então, aonde tem luz, eu vou jogar o branco aqui, né? Se for uma luz colorida, você vai jogar o tom clarinho próximo à cor da luz que você tiver projetado. Então, o branco, ele ajuda a gente a trazer essa tridimensionalidade em todas as partes, no rosto, né? Então, aonde tem luz. Vou pensando por partes, ó, o seio, essa parte das costelas, qual a parte cilíndrica do corpo que está em mais contato com a luz. Aí você traz essa ênfase. Um outro segredo, ó, quando a gente está trabalhando com cor escura, com preto, a gente traça com o lápis de cor branco a divisão, né? O braço da frente com o braço de costa, o braço de trás. E aqui eu estou trabalhando o braço antebraço, onde que no cilindro deles pega mais luz. Na coxa, na parte de trás, né? Que está atrás, na parte da frente. Ó, o caminho que a luz faz em relação ao corpo, então você vai conectando. A bota também. O lápis de cor aquarelável branco, ele é bacana porque depois, se qualquer coisa, né, se você quiser jogar um marker por cima, ele desaparece. Ele fica limpinho, onde você não quiser mais ele aparente. Mas agora ele traz assim bem os detalhes, eu gosto bastante. É um jeitinho que eu desenvolvi para trabalhar com cor escura. Então a gente vai observando sempre ali na base, ó, o que está na frente, aonde que vai aplicar esse volume, né, os movimentos. Só um toquezinho de nada já faz a gente ter outra leitura do desenho. A tridimensionalidade, né? Então agora, fazer o mesmo detalhezinho ali, ó. Pequenas manchinhas de sombra da coroa, do olho, com aquela caneta, né, ponta fina, só detalhezinho, gente. Então a gente tem que saber aonde vai a sombra mesmo, né? Para não estragar. Então aqui a gente tem a sombra, ó, do pescoço, que tem a projeção, né, da cabeça sobre o pescoço. A gente vai fazer
o esboço de novo, né, desse cabelo, que é um cabelo afro, Black Power. Vou usar um cinza escuro, não é preto, parece preto no vídeo, mas é um cinza. De fundo, ó, jogo material, se fosse aquarela da mesma maneira, né, eu estaria usando um pincel no lugar do marker. Qualquer material, lápis de cor, eu sempre faço esse fundo de luz e sombra, essa primeira base, para depois texturizar. Então, ó, esse é o marker cinza que eu estou usando, CG9, da Bismack, né? E o black é o 120. Então, eu vou pegar no tom médio do meu desenho, ó, nem na luz e nem na sombra. Vou fazer uma linha aí toda e depois na segunda linha a gente intercala. Ó. Formato da pontinha da caneta mesmo. Fica meio quadradinho, meio arredondado. Ele expande, né? Então tem que testar um papel antes de aplicar no croquis, né? Ó, uma coluninha de mancha, próxima intercala, né? No meio das manchinhas vem a outra. Então você começa a perceber, ó, que bacana que vai ficando. Comprimento da blusa, do braço. Seio. Então eu vou usar a caneta verde, depois eu vou usar um cinza claro, tá? Para essa região onde tá mais clarinha, eu não vou fazer com o verde escuro, senão não fica bom. Tem que acompanhar o degradê. Na parte lá de trás, ó, como a manga é mais escura, eu uso só o escuro. Mas na parte aqui da frente, a gente vai utilizar um outro segredinho aqui. Eu vou usar o cinza claro e o branco depois também. Vendo? Olha, aparece no tom intermediário. Não precisa fazer em toda a roupa, né? Só em algumas regiões já ajuda a gente a entender. Pescoço, ó. Bacana que vai ficando. Então essa é uma textura para peixe, né? Para escama. Se fizer com aquela pontinha de bolinhas, fica uma textura bem bacana de lantejoulas. E é uma textura que você pode usar também quando quer fazer couro de tilápia, couro de jacaré, couro, enfim, né, em algumas roupas. É a mesma lógica. Então, independente do material, tá? Você vai fazer a mesma técnica. Se for um lápis de cor, você vai pintar várias bolinhas. Né, em tons diferentes, você vai separar tom sobre tom. As costas, vendo, ó, próximo da sombra. Vai dando essa ideia de escaminha. Perto da luz eu deixo para depois continuar com a outra cor. Um segredinho, ó, fazer a escaminha clara. Então ela é mais opaca. Põe um pontinho de posca e com um lápis de cor branco eu faço uma bolinha. Se eu fosse pintar com lápis de cor seria esse movimento que eu faria, né? Umas 2 ou 3 cores diferentes. Posca seca rápido, então uns 2, 3 pontinhos e você espalha com lápis de cor branco. Então isso, ó, já te dá a ideia da textura e o efeito de luz, né? Então o branco ele ajuda bastante a realçar, né? Então a escama ela tem uns brilhinhos em algumas outras áreas, né? Então a gente pode aproveitar e ir fazendo, ó. Espalha com a pontinha do lápis. Lá atrás, você só usa o lápis, não a canetinha, porque ele é um brilho mais fosco, né? Então, quando você espalha essa posca com o lápis, ele fica um brilho opaco.
E aqui a gente pode fazer a textura de couro, né? Da bota, ó, eu traço um desenho mais ou menos inspirado na minha referência. Você pode usar a caneta, ó, fazer a projeção de sombra, onde você acha que é sombra, já vai ajudar a entender esses retângulos, né, com o volume. Dá aquela ideia do couro gravado, né? Agora a gente vai continuar fazendo a texturização da calça. Você pode utilizar o azul ou o verde. Eu estou acompanhando ali com a mesma caneta verde, que a ponta dela vai me garantir que vai ficar a mesmo formato de textura da de cima. Às vezes a pontinha de uma caneta é diferente da outra pela pressão que a gente faz, né? Ó, uma linha, agora eu intercalo no meio de cada ponto outro ponto. Em algumas regiões, uma terceira linha intercalando, e aí com pontinhos menores, porque está próximo à luz. Então aqui eu vou usar de novo aquela ideia da caneta cinza clara, né? Para favorecer a texturização onde tem luz, né? Essa parte mais iluminada. Dessa maneira, ó. Seguindo a mesma dinâmica. Vai texturizando e vai dando uma ideia de volume, né? Bem, de uma roupa bem colada nesse corpo. Eu não ia fazer em tudo, mas acabei gostando da brincadeira. Agora você vem de novo com a posca. Poderia ser nanquim, gente, poderia ser um guache, né? O que você tiver à mão, faz o teste aí. Nada é obrigado, tudo é experimentação, né? Onde eu quero mais fosco, eu só uso o lápis, né? E aí com a caneta gel você pode fazer uns brilhinhos assim, mais discretos, né, em algumas áreas. E o brilho mesmo, ela é um X, na onde tem a luz estourada, né? Você faz um X mesmo, se quiser pode fazer uns pontinhos. É o mesmo formato que você usa no Corel, no Illustrator também para fazer os brilhinhos, né? Tem outras maneiras, esse é o jeito que eu acho mais fácil. É a mesma coisa, a gente vai agora pensar nessa parte dos metais e dos cabelos. Então aqui a gente pode enfatizar, né? O couro ele traz esse brilho estourado mesmo, bem branco. E um segredinho também, se você quer o brilho num tom de verde, como a gente tem na imagem de referência, ó, secou, aí você só encosta a canetinha em cima, você não arrasta, só carimba, sabe? Aí o brilho também fica, mas fica com a cor que você quiser, né? Aqui no caso é um verde bem clarinho, usei uma caneta bem aguinha. E o cabelo agora, eu venho com, agora sim, com marcador preto, em movimentos para cabelo afro, ó.
com o marcador fazendo sombra. Vou fazer com o lápis branco para vocês verem. O cabelo afro ele não tem o branco estourado como no cabelo liso, mas é importante ter algumas referências, né, em branco para destacar o volume. E aí os acabamentos, ó, eu venho com a caneta ponta fina, é precisão, então quando eu quero precisão eu tenho que segurar bem pertinho da ponta a caneta, fazendo umas texturas nos cabelos meio soltos, ó. E agora a gente vai fazer a parte metálica, então eu estou usando o ouro, né, como referência, objetos metálicos de ouro. Então eu vou usar aqueles frisos que eu desenhei aqui, ó, no esboço, tá vendo esses frisos? Eu faço com o marrom avermelhado. Então, quando eu quero trabalhar com metal em tons de ouro, eu uso a base amarela e os laranjas e vermelhos por cima. Então, onde tem sombra, né, esse metal ele fica levemente alaranjado, avermelhado, ó, e vai seguindo a ideia do formato do corpo aqui, né, para já dar essa, favorecer esse volume. Então você faz as marcações dos frisos, pode jogar uma leve sombra mais nas extremidades. Depois você vem com um tom de laranja. Tem os lápis apontadinhos, né? Aqui você já vai conseguindo perceber, ó, o volume que vai dando nessa... É só uma batidinha de leve, gente. É tudo muito sutil. Se você quiser, você pode voltar e fazer mais forte, mas apagar aqui já não dá mais, né? Então, ter o cuidado. Ó, o bracelete, eu jogo a sombra, né, no laranja. Depois vem com um marronzinho. Esse marrom bem avermelhado, né? E por fim você pode vir de novo com a caneta, o marcador amarelo, né? Ou se você tivesse com lápis de cor, com lápis de cor amarelo, para juntar, né? Mesclar esses tons. E aí fica bem bacana, que é um acabamento, né? Legal. Onde tem sombra, onde tem luz, não precisa passar. Porque aonde tem luz, inclusive a gente vai vir agora com o branco estourado, né? Porque o metal, ele tem um brilho, né? Que reflete assim forte. Então você pode usar a posca ou um pincel fininho, né? Com nanquim ou com um guache branco para fazer esses detalhes, ó.